Louvado seja o nome do Senhor, através da tua presença aqui nessa hora de celebração. Irmãos, é uma alegria para nós poder voltar aqui a essa congregação em uma situação tão agradável como essa. A irmã citou aqui na oração, para abençoar a nossa família, e de fato nós carecemos das orações dos irmãos. Nós podemos dizer com convicção de que a nossa família é um milagre do Senhor. Como nós cremos em milagre, nós tomamos posse dessa bênção que tem sido ministrada em nossas vidas através da unção do Espírito de Deus. Irmãos, quando eu digo que é uma satisfação poder voltar a esse lugar, eu digo porque eu já congreguei nessa igreja uma época. Não como membro oficial, porque nós nos batizamos na igreja do Guarani, onde a minha namorada fazia parte, me atraindo para o Evangelho de Cristo. E aí nós nos batizamos lá no Guarani, porém eu morava aqui próximo à Praça do Cajá, e eu congregava basicamente aqui. E eu tenho algumas recordações, boas recordações desse momento. Eu estou falando de 2003, 2004, por aí. Então, era uma alegria, está sendo uma alegria poder voltar aqui em circunstâncias tão agradáveis. Mas, irmãos, nessa manhã eu tenho um grande desafio. Poder compartilhar de uma mensagem tão delicada. E é um grande desafio porque é o desafio de transformar o conteúdo de um estudo em uma pregação, uma ministração. Então, para um grande desafio, que é transformar o conteúdo de um estudo em uma pregação, eu preciso também de um grande auxílio. Por isso, eu vou convidar os irmãos mais uma vez para uma palavra de oração. Todos comigo? Amém. Assim como você está, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento nós nos humilhamos perante a tua face, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez diante da tua grandiosidade. Temos um grande desafio, Senhor, pela frente aqui, em poucos minutos, compartilhar com os irmãos o conteúdo de um estudo tão longo. Mas certo de que eu posso contar com o teu auxílio, não só para falar, Senhor, mas para também ouvir. Porque à medida que eu falo, eu também preciso ouvir do Senhor. Que os nossos irmãos que aqui estão possam também ser contemplados com a tua face, a tua presença nessa hora. Nós rogamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel. Profeta Daniel. Enquanto os irmãos acham aí, recentemente eu li esse livro. Eu trouxe ele só para esse momento aqui, só para apresentar a vocês. Profetas e Reis. Quantos já leram esse livro? Algumas mãos levantadas. Eu li esse livro recentemente e eu fui impactado com algumas coisas aqui. E dentre essas coisas, porque perceba que esse livro, Profetas e Reis, ele é um comentário bíblico inspirado de igual forma. Esse livro é um comentário bíblico que vai de Salomão até Malaquias. Se você quer entender um pouco mais das histórias contidas entre Salomão, o terceiro rei de Israel, até Malaquias, o último livro do Velho Testamento, esse livro é uma boa indicação. Irmãos, lendo esse livro eu percebi uma linha cronológica muito interessante, que vai de Salomão a Malaquias. Porém, o que me chamou mais atenção foi o relato a partir do rei Josias. O rei Josias, que a gente conhece a história, um garotinho, ainda garoto, foi nomeado rei, e aí a gente percebe um desenrolar cronológico muito pertinente para nossos dias de hoje. Isso vai a partir de Josias, um bom rei, um dos poucos bons reis registrados na Bíblia, e vai atravessando a história até chegar em Malaquias. E nesse percurso aí, quem é que está no meio aí? Daniel. A história de Daniel se passa entre Josias e Malaquias. Interessante pensar que Josias foi um rei que implementou um momento de reforma, Estava bagunçado o negócio lá, entre a nação de Israel, entre o povo de Deus, assim como eu e você fazemos parte.
Mas então Deus levanta esse rei para implementar um momento de reforma, reavivamento e reforma a partir daquele rei usado por Deus. Aí, eu percebo por que Daniel conseguiu, teve força suficiente para ser vitorioso nas suas batalhas. Porque Daniel nasceu exatamente nesse contexto em que Israel estava passando por reforma. Isso está descrito na Bíblia Sagrada, essa cronologia, mas eu consegui, meus olhos foram abertos de forma mais notória quando eu vi isso lá nesse livro Profetas e Reis. Então perceba que Daniel teve um grande desafio e ele foi vitorioso, ele e os seus amigos foram vitoriosos porque ele nasceu em um contexto em que Israel estava passando exatamente por um processo de reforma. Nós, se quisermos ser vitoriosos, também temos que nos empenhar, nos envolver nesse processo de reforma que eu creio, Deus já começou a ministrar no seu coração. Amém. E aquele que é poderoso para completar a obra que ele já começou em nossa vida, eu creio que tem esse desejo. Se você estiver desejoso, Deus muito mais. Mas olha só, o título dessa mensagem é A Boa Notícia Angustiante. Contraditória, não é? Uma boa notícia angustiante. Ora, se é angustiante, será que de fato pode ser considerado uma boa notícia? Vamos ver. Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2 apenas. Assim, na versão que eu tenho aqui, eu leio assim. No princípio do ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Qual o título da mensagem mesmo? A boa notícia angustiante. A boa notícia angustiante. A gente vai passar por uma boa notícia, porém, a gente vai ver o desfecho dessa angústia. Irmãos, eu creio que é do conhecimento de todos que Jerusalém foi invadida por um determinado reino. Que reino é esse? Babilônia, não é? Representado ali figuramente por um leão. Babilônia invadiu Jerusalém pela permissão de Deus, porque a gente vê lá no Novo Testamento que não cai uma folha do céu sem o quê? Sem a permissão de Deus. Então, pela permissão de Deus, o povo de Deus, a nação eleita, Jerusalém, foi invadida pelo reino de Babilônia. E aí levou uma turma como cativos. Dentre eles estavam quem? Daniel, os seus amigos e uma outra cepa de gente. Bom, mas aí nessa declaração, Daniel está dizendo assim, olha, no primeiro ano do rei Dario, percebe? Conseguiram assimilar isso? Ora, o reino que subjugou Jerusalém foi Babilônia. Mas Daniel está dizendo, olha, no primeiro ano do rei Dario, que era um rei medo, que se juntou com os persas e derrotou Babilônia, Daniel está ainda dando a declaração inspirada. Nós já aprendemos, a partir já do primeiro verso que nós lemos, que Babilônia passou, mas Daniel persistiu, Daniel prosseguiu. Ele não caiu com Babilônia, mas ele prosseguiu a ponto de registrar aquilo que nós vimos de forma clara aqui, nesses dois versos apenas. Assim como Daniel pôde prosseguir, mesmo que Babilônia caiu, nós temos totais condições, se apegarmos à mão de Deus, de também prosseguirmos. Está profetizado que caiu Babilônia. Então, irmãos, tem essa convicção de que a Babilônia desse mundo, ela vai cair, porque está profetizado.
mas nós, como membros da família de Deus, temos a promessa, se agarrarmos firmemente em suas mãos, que nós temos a condição de também, à semelhança de Daniel, também prosseguirmos. Apenas no versículo 1 nós já aprendemos essa lição aqui. No versículo 2, Daniel faz uma declaração que eu imagino que tenha sido de espanto. Ora, eu estou vendo aqui nos livros, e ele cita um livro por nome, o livro de Jeremias. Lá no capítulo 25 de Jeremias, ele profetiza exatamente isso. Olha, vocês vão passar por um processo de cativeiro, porém, não vai ser um cativeiro sem data para terminar. Vai ter um período específico para terminar. E esse tempo será de 70 anos. Aí vem Isaías, complementa essa informação, ou antecipa, né? Porque Isaías é antes de Jeremias. Bom, então, Daniel chega a essa conclusão. A conclusão de que ele lendo nos livros, que livros? Jeremias e Isaías. Eu pergunto, nós temos aprendido que Deus tem nos ensinado através dos livros? A Bíblia é uma coleção de livros, pelo menos aqui 66 livros inspirados nós temos. Então, Daniel diz, olha, eu aprendi estudando, investigando os livros, que o nosso cativeiro, esse estado de cativeiro que nós vivenciamos, não durará para sempre, mas está predeterminado em um período de 70 anos. Mais uma vez eu pergunto, em que nós temos aprendido de Deus? Dos livros? Ou quem sabe do YouTube? Ou do Google? Nós somos convidados por Deus a aprendermos no assim diz o Senhor. Não tem outra fonte segura para nós seguirmos até a Canaã celestial. E aqui está a boa notícia, irmãos. Daniel nos diz, olha, eu aprendi nos livros, e eu já disse quais são os livros, Isaías e Jeremias, que o cativeiro só durará 70 anos. Sabe que momento era esse? Cronológico era esse? Faltava apenas 2 anos, no máximo 2 anos, para que aqueles 70 se completassem. É ou não é uma boa notícia? Você está vivendo um período de escravidão, de opressão, e você, sem saber exatamente quando você terminaria, quem sabe Daniel orando no seu coração, Senhor, quando é que isso tudo vai terminar? Quem sabe você e eu também possamos estar pensando, Senhor, quando é que esse pesadelo que nós estamos vivendo nesse mundo vai terminar? E aí chega a boa notícia através dos livros, fonte inspirada. Daniel, falta apenas, no máximo, 2 anos para que esse cativeiro chegue ao fim. É ou não é uma boa notícia? Se porventura você, estudando a Bíblia, se fosse possível, e se fosse registrado aqui na Bíblia, falta apenas 2 anos para que Jesus volte. Seria uma boa notícia ou não seria? Seria uma boa notícia. Porém, como eu disse, se fosse possível, tivesse registrado isso aqui. Porque Deus não deixou nem dia, nem hora, para que não ficássemos ansiosos pelo quando. Bom, e onde é que entra a parte angustiante dessa situação? Vamos continuar lendo? A gente vai perceber. Versículo agora 3, diz assim, na continuidade da leitura, versículo 3 ao versículo 6. Eu, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, e com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Perceba, irmãos, e aqui está a motivação para o título dessa mensagem. Daniel se depara com uma boa notícia. A notícia é que o cativeiro estava por terminar. Porém, a reação de Daniel foi uma reação de angústia. Senhor,
Eu sei que o tempo está próximo de o cativeiro terminar. E aí ele começa a orar como uma das orações mais solenes que nós conseguimos encontrar aqui na palavra de Deus. Uma oração de súplica, de angústia, de comoção, confessando, não só por ele, mas por toda a nação, intercessor. Uma oração tremendamente. E aqui nós vemos pelo menos 2 motivos pelo qual Daniel orou de forma tão solene, tão esplêndida aqui como nós vemos na leitura da palavra. Quantos motivos? Pelo menos 2 motivos eu consegui catalogar para a resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Por que Daniel, diante de uma notícia tão agradável, se angustiou tanto? 2 motivos. Um deles está relacionado diretamente comigo e com você. Você crê nisso? Pelo menos um está relacionado diretamente com a nossa vida hoje. Mesmo Daniel tendo vivido 600 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.600 anos atrás, a resposta para essa pergunta tem a ver com a minha e com a sua vida. Uma das respostas que nós achamos para essa pergunta tem a ver com o relato de Daniel no capítulo 8. Imagina que Daniel está escrevendo aí o livro no capítulo 9 e o que aconteceu no capítulo 8 relacionado com a purificação do santuário. Nós até fizemos menção disso na lição da Escola Sabatina. Daniel, no capítulo 8, ele escuta a respeito da purificação do santuário. E ele escuta um ser dizendo para um outro ser a seguinte declaração: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel compreendia o princípio de ano. Ele entendia que para cada um dia na profecia representaria um ano. Então ele está ouvindo, lá no capítulo 8, versículo 13, alguém dizer, um santo dizer para outro santo, e no capítulo 14 ele registra, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. Ora, o santuário que Daniel conhecia era o santuário terrestre. E esse santuário estava derrubado, estava danificado. Precisaria de fato uma restauração. E aí Daniel se comoveu, imagino eu. Meu Deus do céu, o santuário só vai ser purificado depois de 2.300 anos? Eu vou morrer e não vou ver isso. Bom, mas aí ele segue. E quando ele segue, e aí na declaração que nós temos no capítulo 9, ele vê Jeremias dizer inspiradamente que o santuário, que o cativeiro duraria somente 70 anos. Ora, e agora? Olha o impasse. Serão só 70 anos ou serão 2.300 anos? Olha o impasse, olha o dilema, a situação aí. O raciocínio era basicamente o seguinte: ora, eu ouvi dizer que a purificação se dará após 2.300 anos. Mas eu li na Bíblia que o cativeiro durará 70 anos. Ora, é 70 ou é 2.300? Será, Daniel pensando, será que Deus está tão chateado com o povo, mas tão desiludido, tão triste com o povo, que ele estendeu aquilo que ele havia dito para Jeremias, que seria 70, ele estendeu para 2.300, devido ao comportamento do povo? Imagina, dá para entender, imaginar a angústia de Daniel diante dessas situações? Fato é que Daniel não entendeu nada. E ele declara isso, essa falta de compreensão para aquilo que ele estava vivenciando, aqui em um outro texto que a gente não vai ler para te ganhar tempo. Porém, a ênfase para a mensagem de hoje é a postura de Daniel. Daniel, diante de uma situação de angústia, Daniel se pôs a interceder, como nós enfatizamos. Ele passou a interceder, pedir a Deus misericórdia por ele e pela nação. Quer você também se posicionar como Daniel, como intercessor, como alguém que reconhece a dificuldade que nós vivemos? Já era para Jesus ter voltado na nossa concepção, mas ainda estamos nesse mundo. Que tal pegarmos o exemplo de Daniel e nos colocarmos na condição de intercessores, para que então essa brevidade seja de fato uma realidade na nossa vida? Deixa eu perguntar para você,
é uma pergunta pessoal. Você crê na volta de Jesus? Ou você ama a volta de Jesus? Tem uma semelhança, porém tem uma dessemelhança também. Crer na volta de Jesus? Bom, mas nós devemos amar a volta de Jesus. Com quem que eu aprendi isso? Paulo, escrevendo a sua última carta, a última declaração inspirada por Paulo, pelo Espírito Santo para Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, lá na sua carta, na sua segunda carta, Paulo diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu guardei a fé, e desde já me está reservado a coroa de justiça, a qual Cristo Jesus me dará naquele dia. E não somente a mim, e aqui está a beleza do Evangelho, não somente a mim, Paulo, mas a todos que amarem a sua vida. Então a promessa se estende a todos nós, irmãos, desde o passado até que de fato ela se cumpra. A promessa que Deus faz para Paulo nós podemos ser beneficiados se também amarmos essa bendita esperança que é a volta de Jesus. E assim, a ênfase não deve ser no quando Jesus voltará, mas quem voltará. A ênfase não deve ser no quando Jesus voltará, mas quem voltará. Quem voltará? Jesus. E nosso foco deve estar sempre nele. Se desviarmos dele, nós vamos ficar seremos desviados do foco principal, que é a pessoa de Jesus. É verdade que na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, terá ruas de ouro. Vocês creem nisso? Está registrado, eu creio. Terão ruas de ouro. Porém, a ênfase não deve ser naquilo que nós receberemos lá, mas quem nós encontraremos lá. Para além dos nossos queridos que porventura um dia estiveram sentados nesses bancos, nós teremos lá o nosso Salvador. E se a bênção é estarmos lá, a angústia de Daniel era se seria 70 ou 2.300. A nossa angústia é saber que ainda não chegou, porém, breve Jesus voltará. Amém. Não adianta muito nós sabermos a data da prova se nós não nos prepararmos para sermos submetidos. Concorda? O que adianta eu saber a data da prova, saber até o momento exato de fechar os portões? Estou me referindo aqui ao Enem. Eu sei até que se eu chegar a tal hora eu não entro mais. Mas o que adianta eu saber todos esses detalhes se eu não estiver preparado para ser submetido à prova? Então, irmãos, não adianta muito a gente saber a data se a gente não estiver preparado para ela. Irmãos, Daniel se angustiou, no meu ponto de vista, para além das menções escriturísticas que vemos aqui. E Daniel sabia que o tempo do cativeiro estava por terminar, brevemente, no máximo 2 anos. Porém, Daniel sabia que o povo não estava preparado. E isso trazia muita angústia ao coração de Daniel. Saber, reconhecer que estava profetizado que o cativeiro estava por terminar, mas que o povo com quem ele convivia diariamente não estava preparado para partir. Como de fato, quando chegou a data, poucos foram os que escolheram sair. Somente um pingado de gente, liderado por Zorobabel e Josué, que foram. Então, Daniel se angustiou porque ele sabia que o tempo estava por terminar, mas ele tinha a convicção, pelo que ele presenciava na sua igreja, no seu convívio social, ele sabia que o povo não estava preparado. Sabe, nessa nossa jornada de peregrinos, nós congregávamos de forma mais atuante na igreja do Jardim Guanabara, e lá nós tínhamos cargos, nós tínhamos ministério para desenvolver, e aí a gente decidiu mudar para o sítio. E, por conta da distância, a gente acabou implementando o ministério, que aí a gente sai cantando, pregando e atuando de alguma forma para o avanço do reino. Sabe, mas tem um detalhe. Ainda que soubéssemos a data exata da volta de Jesus, nós nos entristeceríamos por saber que o povo de Deus ainda não está preparado. E assim, eu aprendo com Daniel que eu não devo ficar me lamentando
ficar falando, tá vendo lá aquela igreja barulhenta, aquela igreja irreverente. Se eu aprender de fato com Daniel, eu não vou fazer isso. Eu não vou ter esse comportamento. Mas eu vou ter o comportamento de interceder por essa gente. Porque intercedendo pelo povo, eu também sou beneficiado. E assim a bênção de Deus é ministrada no coração de todo aquele que crê. E assim a gente vai avançando. E qual é a solução, irmãos? A gente falou basicamente aqui das problemáticas, mas sabe qual é a solução? A solução passa pelo estudo dos livros. E não só isso, considerarmos a profecia. Lembra que Daniel, ele leu nos livros, considerou a profecia, ele agiu, ele não só ficou no campo da oração, mas ele agiu. E então ele pôde não só ser beneficiado, mas também beneficiou outras pessoas. Deus escolheu revelar sua vontade e a inspirou para que fosse registrada por escrito. Que bênção maior que essa? Já imaginou se a gente vivesse ainda na época da transmissão oral? Fulano falou para Cicrano, Cicrano falou para Cicrano, ia virar aquele telefone sem fio. Mas Deus deixou de forma inspirada a revelação, de forma por escrito, para nós não errarmos o caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 3 vai dizer que bem-aventurado quem? Aqueles que leem e aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. Deus espera duas coisas de mim e de você, a partir de tudo aquilo que nós já ouvimos essa manhã. Deus espera que valorizemos a sua inspiração, valorizemos as suas instruções. Um método que Deus se utiliza para que nós sejamos beneficiados por isso, quer ver uma coisa? Lição na escola sabatina. Quanta bênção, quanta revelação nós temos a oportunidade de aprender se estudarmos a lição da escola sabatina. Então, Deus quer que valorizemos a sua instrução e também que o respeitemos como Senhor. Eu falei que ia de Josias a Malaquias. Malaquias me chama a atenção quando Malaquias diz assim, olha, Deus dizendo por intermédio de Malaquias, se eu sou o Senhor, cadê a honra que me cabe? Para o governador, para o prefeito, para o presidente, vocês se arrumam, vocês dão o melhor. Porém, quando é para o Senhor, aí tem aquela problemática trabalhada ali em Malaquias. Mas, se nós de fato cremos que Deus é Deus, como diz Elias, certa ocasião, se o Senhor é Deus, que o sirvamos, porque se o Senhor é Deus, nós devemos prestar-lhe a honra que lhe é devida. Para concluir, irmãos, Deus nos convida a vivermos em conformidade com a nossa fé. Tem outra citação em outro livro que diz assim, que muitos conhecendo a profecia, muitos estudando a profecia, muitos ensinando a profecia, vão cambalear e vão se perder. Aquilo eu tremo diante daquela declaração. Mas, e lá diz assim, que nós devemos viver em conformidade com aquilo que a gente crê. Se nós queremos associarmos a nossa vida à vida do Senhor, que nós tenhamos uma vida em conformidade com a nossa fé. Porque é possível que nós estejamos tão despreparados para encontrarmos com o Senhor e irmos para o céu, tal qual Israel estava despreparado para voltar para sua terra natal. A pergunta e o desafio que Deus faz para cada um de nós, o apelo que Deus faz para cada um de nós nessa manhã é: Deus pode contar com você? Deus, lá diante daquela situação de Babilônia, Deus contou com Daniel e com seus amigos para vindicar o seu caráter. Mais uma vez, Deus pode contar com você? Louvado seja Deus. Deus quer contar comigo e com você, assim como contou com Daniel e os seus amigos. Deus quer contar comigo e com você, amigos e irmãos, para duas coisas: vindicarmos o caráter de Deus, vindicarmos a lei do Senhor que tem sido pisada, mas Deus espera contar comigo e com você. Eu quero convidar aqui à frente mais uma vez os componentes do Ministério Família Canto, para continuarmos pregando de forma cantada nesse momento a mensagem dessa manhã. Se for do seu desejo,
manifestar fisicamente a sua resposta ao Senhor, que você, à medida que a música toque, permita que o Deus toque em seu coração, e você vai manifestar fisicamente essa sua resposta, ficando de pé, para então concluirmos com a oração. O mundo caminha de mal para pior, e vai encontrar irmão contra irmão. É o fim dos tempos, não dá para existir. Jesus vem aí. As profecias Jesus falou estão a se cumprir. Tanta guerra, tanta fome, homens destruindo homens, as nações estão a se confrontar. Todos não entendem o poder, mas eu posso lhe dizer que é Jesus quem vai voltar. Tanta tristeza, muita gente a morrer, ilhas inteiras estão a perecer. Os homens estão tentando encontrar uma solução, mas não adianta. Jesus voltará, a sua igreja vai buscar eles ou não. Tanta guerra, tanta fome, homens destruindo homens, as nações estão a se confrontar. Muitos não entendem o poder, mas eu posso lhe dizer que é Jesus quem vai voltar. Jesus voltará. Jesus voltará. Amém. Glória a Deus. Pela sua manifestação física de ter levantado, você está dizendo para o céu: Senhor, eu desejo fazer parte do povo que ascenderá as nuvens e alcançará o propósito do Senhor para a minha vida.
Famílias estão sendo destruídas e você tem auxílio do céu para evitar que isso aconteça. E que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida hoje e sempre. É o meu desejo. Curve sua fronte, vamos orar. Pai, é possível, Deus, que adentrou um adorador nesse lugar com o coração quebrantado. Quem sabe com angústias que essa vida tem trazido, Senhor. Mas é possível também que alguém tenha vindo a esse lugar com a informação de que o Senhor breve voltará. Mas, Pai, que possamos sair todos daqui, ó Deus, com a convicção de que nós devemos amar essa promessa gloriosa. Que nenhum, ó Deus, nenhum dos que aqui estão se perca. E por circunstância dessa vida, ó Deus, não permite que os males desse mundo venham nos fazer tropeçar a ponto de ficarmos no chão. E que aquele que tropeçar, ó Deus, tenha o auxílio do Senhor para erguer e ser ascendido ao céu pelo teu poder. Continue a ministrar no coração de cada um de nós que estamos aqui. As angústias desse mundo, Senhor, não permite que as angústias desse mundo sejam suficientes para abafar a promessa do Senhor. Dá-nos a bênção da tua companhia, ó Deus, não só para agora, mas para todo sempre. Nós rogamos na certeza de que o Senhor não nos lança fora, na certeza de que o Senhor nos ouve e tem a alegria de nos atender. E em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.